Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e estamos nas aulas de Direito Administrativo. Estudemos hoje as fases da desapropriação e o Instituto do Confisco. Bom, vocês já viram em outra aula que a desapropriação é um meio de intervenção na propriedade em que a administração pública transfere um patrimônio de um particular para a sua propriedade, para a propriedade da administração pública, mediante o pagamento de indenização. Mas para que isso ocorra, existem algumas fases. Mais especificamente duas fases, uma fase declaratória e uma fase executória. Na fase declaratória, o que a administração busca é declarar que aquele bem é dela agora. Então, o que a administração vai fazer é declarar, por meio de um decreto expropriatório ou um decreto de desapropriação, que aquele bem de um particular pertence a ela. E é só isso, ela só precisa fazer esse documento. Uma vez que esse documento é feito, esse decreto expropriatório, o bem já é transferido para a administração pública. Mas esse decreto possui alguns requisitos. Ele deve conter a área a ser desapropriada, o fundamento dessa desapropriação, se é por interesse público, seja interesse social, utilidade pública ou necessidade pública, qual é a sua destinação. Então, é para construir uma escola, é para construir uma delegacia, e também a proposta indenizatória. Se vocês se lembram lá do conceito de desapropriação, ele é mediante o pagamento de indenização. Tanto a desapropriação ordinária, em que a indenização é prévia, justa e em dinheiro, quanto a desapropriação sancionatória. Ela também prevê indenização. E a administração pública tem que avaliar esse bem e apresentar uma proposta indenizatória, o valor que ela acredita que vale aquele bem. Então, com estes requisitos, a área do bem, o fundamento, a destinação e a proposta indenizatória, ela completa esse decreto expropriatório. Uma vez que esse documento seja feito, ele já produz os seus efeitos. É verdade que não só a administração pública direta pode fazer essa desapropriação, emitir esse decreto expropriatório, mas também certos particulares, em situações muito especiais. A Lei 8987 de 95 prevê que a administração pública pode transferir para particulares, em especial no caso de concessão pública ou obras públicas, a atribuição de desapropriar e indenizar o particular por eventuais desapropriações. Mas, como regra, é a própria administração pública direta que faz esse tipo de desapropriação, certo? Mas pode ocorrer da administração pública desapropriar um bem para uma determinada finalidade, uma certa destinação, e ela desviar deste plano inicial. Toda vez que a administração não der a destinação previamente atribuída a essa desapropriação, nós chamamos isso de predestinação. Então, predestinação é o desvio da finalidade daquela desapropriação. Mas isso vai depender do que houve, do que desvio que houve. Porque certos desvios serão aceitáveis e outros não. Se a destinação que havia sido previamente estipulada foi modificada para uma outra também destinação, mas que seja pública, então, por exemplo, a destinação era a construção de uma escola. Só que ao invés de construir uma escola, ela construiu uma delegacia. Há ainda interesse público, há a proteção da coletividade, ainda que tenha se mudado essa destinação. E nesse caso, nada acontece. Não será anulado ou desfeita a desapropriação simplesmente porque ela mudou a destinação, tá certo? Mas, se por outro lado, essa destinação não mais atender o interesse público, ou porque simplesmente não foi feito nada com aquele bem, falou que ia fazer uma escola
e passa 1 ano, 5 anos, 10 anos e nada foi construído naquela área. Então, não foi dada a destinação que tinha sido previamente estipulada. Ou então, é dada uma destinação que não seja pública. Por exemplo, construiu lá a sede do partido do prefeito, ou deixou a mãe do prefeito morar na área. Então, nesse caso, há um desvio de finalidade claro e que não atende o interesse público. Neste caso, há uma divergência doutrinária e jurisprudencial sobre o destino deste bem. Isso porque o decreto que rege a desapropriação, que é o decreto 3.365 de 41, ele prevê em seu artigo 35 que uma vez que o bem seja desapropriado e incorporado à administração pública, ele jamais voltará ao particular, ainda que haja uma nulidade. Ele não volta para o particular, ele foi incorporado à administração pública e ele não vai voltar. E a lei fala o seguinte, que vai resolver-se em perdas e danos. Eventualmente a administração vai ter que indenizar esse particular que foi desapropriado, mas que o bem não volta para ele. Mas em 2002, com o novo Código Civil, houve uma alteração que levou alguns doutrinadores e mesmo juízes a interpretar esse artigo 35 do decreto 3.365 de 41 de forma diferente, entendendo que ele modificou esse artigo 35. Olhem comigo o artigo 519 do Código Civil. Diz o seguinte: se a coisa expropriada para fins de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social não tiver o destino que se a desapropriou, ou não for utilizado em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Notem que ele traz os fundamentos de uma desapropriação: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. E ele está falando que se foi feito por interesse público e que não destino a que se previa ou não for utilizada em serviços ou obras públicas, o expropriado teria direito à preferência. E é o que nós chamamos de ação de retrocessão. A ação de retrocessão é a ação pela qual o particular vai poder pegar de volta o seu bem da administração com base na interpretação desse artigo 519 do Código Civil. Acontece que nem todos entendem que esse 519 mudou o artigo 35 do decreto que trata sobre a desapropriação. Eles entendem aqui que numa primeira corrente que sim, tudo bem, não foi dada destinação pública, ação de retrocessão volta. Mas existem ainda duas outras correntes. A primeira que se mantém lá no artigo 35, fala, não, aqui não foi revogado o artigo 35, então uma vez que desapropriou, não volta mais, resolve-se em perdas e danos. E tem uma terceira corrente que diz o seguinte, olha, aqui não está revogando o artigo 35, está complementando ele. Está falando o seguinte, desapropriou, não volta mais para o particular. Uma vez desapropriado, incorporou ao patrimônio, não volta mais. Mas que se a administração pública for se desfazer desse bem por meio de leilão, por exemplo, e aí já não mais atender o interesse público, o expropriado tem direito à preferência pelo preço atual da coisa. Ou seja, se tiverem duas propostas, daquele que foi expropriado e um terceiro, este particular que foi expropriado tem preferência. Não é que ele pode entrar com a retrocessão e desfazer, tá bom? Essa, inclusive, foi uma questão que já caiu no exame de ordem na primeira fase, mas foi anulada. Foi anulada exatamente por conta dessa divergência jurisprudencial e doutrinária. Por quê? Há uma primeira corrente que fala que incorporou, não volta mais, a segunda que fala que pode pegar de volta e a terceira que fala que não, é só uma preferência. E por isso a questão acabou sendo até anulada, tá bom? A segunda fase da desapropriação é a fase executória. Bom, pode ser que a administração apresentou uma proposta indenizatória para o expropriado e ele aceita essa proposta.
Se isso acontecer, encerra-se o processo administrativo de transferência do particular para a administração pública e paga-se o particular a indenização que foi feita a proposta indenizatória. Mas isso é raro acontecer, porque em geral a proposta indenizatória apresentada pela administração pública fica aquém do valor de mercado. Se isso acontecer e se o particular não aceitar essa proposta indenizatória, então a administração deverá propor uma ação de desapropriação. Nessa ação de desapropriação proposta pela administração pública, não é proposta pelo particular, ela vai ter que indicar, primeiro, e juntar o decreto de expropriação, o decreto expropriatório, e também deverá depositar a proposta indenizatória. Deve apresentar essa proposta e eventualmente depositar. E se ela depositar este valor da proposta, ela consegue inclusive a emissão provisória na posse. Ou seja, o juiz, de forma liminar, já determina que o particular saia do imóvel para que a administração possa assumir esse bem e dar a destinação que foi prevista lá no decreto expropriatório. Tá bom? Bom, muito bem. Entrou com a ação de desapropriação, faz a proposta indenizatória, deposita esse valor, o juiz concede a emissão provisória na posse. E o particular, que foi objeto da desapropriação, ele vai ser citado para apresentar contestação. No entanto, essa contestação só pode discutir ou uma nulidade na citação do processo, alguma coisa do próprio processo, ou então, que é o que acontece em 99% dos casos, contestar o valor. Não vai contestar a desapropriação em si. Não pode falar, não, mas eu moro aqui com meus pais, eles são idosos. Essas discussões não entram na desapropriação. A única coisa que se discute é o valor. O decreto já tem validade. Você só vai discutir o valor a ser recebido. E aí, se o particular então contestar o valor, o juiz marcará uma perícia. E é por meio dessa perícia que ele vai verificar o valor real de mercado do bem. Porque como a indenização deve ser prévia, justa em dinheiro, esse justo é o que corresponde ao valor de mercado e é isso que o juiz vai buscar por meio dessa perícia. O juiz não está adstrito à perícia, mas é a prova mais robusta que ele terá para então decidir o valor a ser pago. Então, se houver uma discrepância, uma diferença entre a proposta indenizatória e o valor depois que foi objeto da perícia e que deve constar na sentença, aí a administração vai ter que pagar essa diferença. Se não houver diferença a ser pago, muito bem, julga o processo e termina com ele, tá bom? Mas pode ocorrer também de acontecer o que nós chamamos de desapropriação indireta. A desapropriação indireta é uma forma de desapropriação que não respeita os ditames legais. Ela descumpre um procedimento que pode ser de menor gravidade ou até maior gravidade. Imaginem, por exemplo, que você compra um terreno e aí passa 1, 2, 3 anos, quando você volta ao seu terreno para visitar, tem uma rua no seu terreno. Foi atravessado por uma rua. Aí você fala, será que eu fui desapropriado e não estou sabendo? Aí você busca para saber se tem alguma ação de desapropriação, ou então você vai na prefeitura buscar se tem algum decreto expropriatório daquela área e descobre que não, mas que tem do terreno vizinho e que a obra passou no seu terreno irregularmente, de forma ilegal. Não era para desapropriar o seu terreno, era do vizinho, mas aquele que construiu passou no seu terreno. Então, desrespeitou todas essas fases que nós falamos, a fase declaratória e executória. E aí, o que faz agora? Desfaz a obra pública para te devolver o terreno? Não. Desapropriação indireta. O particular vai poder entrar com uma ação indenizatória contra a administração pública para buscar ser ressarcido pelos prejuízos que ele teve na perda desse imóvel. Então, é o que nós chamamos de desapropriação indireta. Outra coisa é o confisco. Então, uma coisa a gente tem a desapropriação, outra coisa é o confisco.
O confisco também é uma forma de transferência compulsória da propriedade, igual à desapropriação, mas sem o pagamento de indenização. Professor, o senhor está falando que a administração vai pegar o bem do particular, transferir para ela e não pagar nada? É isso mesmo. Mas por que ela faria isso? São casos muito raros. Lembrem-se, quando é desapropriação, tem indenização. E tem ou um interesse público ou uma forma de sancionar aquele que não dá função social à propriedade. Do confisco é diferente. A administração transfere compulsoriamente a propriedade por duas situações que estão previstas no artigo 243 da Constituição. Ou porque aquela área é utilizada como plantação ilegal de psicotrópicos, plantação de drogas, ou então aquela área é utilizada como para fins de trabalho de escravo. Então, se a área tem plantação ilegal de psicotrópicos ou é utilizada para trabalho escravo, a administração pública não vai desapropriar indenizando, ela vai confiscar, sem pagamento de indenização. E nesse caso, a área é destinada ou para fins de reforma agrária ou para a construção de casas populares. Então aqui o Estado está sancionando de forma mais gravosa do que lá na desapropriação extraordinária ou sancionatória, porque ele não deu função social à propriedade. E sim porque ele comete crime nessa área. Então há o perdimento dessa área em favor da administração, além de responder, eventualmente, criminalmente, no âmbito trabalhista, por essas infrações. Muito bem, se tiverem dúvidas, deixem aqui. Até mais!